Mas antes, queria só comentar com você rapidamente a coluna de Juliana Dalpiva, nesse final de semana, que repercutiu bastante aqui no UOL ontem, sobre a briga da família Bolsonaro. Chama a atenção, Josias, o que está acontecendo nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se você percebeu, mas não publica mais nada. Carluxo, Carlos Bolsonaro, não publica mais nada. Aí teve aquela história, né, de Michele deixar de seguir, não estar seguindo Bolsonaro, Bolsonaro não está seguindo Michele. E aí veio a descobrir que era por causa do Carluxo, que ele que comanda as redes. A Juliana trouxe aqui detalhes sobre as diversas brigas familiares ao longo da campanha, que, né, Bolsonaro tentou a reeleição, não conseguiu, principalmente entre Carlos e Michele. E os desentendimentos que aconteceram também de Carlos, Flávio e Eduardo. Nos últimos dias, a briga entre Carlos e Michele acabou se tornando pública, né, quando foi a questão lá de quem seguia quem nas redes sociais. E a explicação da primeira-dama é que isso aconteceu porque as contas não são administradas pelo Bolsonaro, ou seja, quem faz a rede dele não é Bolsonaro, é o filho dele, né? Ela mesma escreveu isso lá no Instagram. E aí a coluna apurou que isso aconteceu no início de outubro. No entanto, os dois estão em pé de guerra desde do funeral da Rainha Elizabeth em setembro. Michele e Carlos discutiram pelo protagonismo e proximidade a Jair Bolsonaro lá na viagem. E há algum tempo a primeira-dama ficou brava e aí restringiu a presença de Carlos Bolsonaro no Palácio da Alvorada. E ele estava muito irritado com isso. E também estava muito incomodado com a presença e o uso de uma equipe de marketing na campanha. Ele queria reeditar o que funcionou em 2018, foi um pouco criticado por isso e não deixaram ele ter esse poder todo, o que deixou ele muito bravo. E parece que o ápice aconteceu na última semana antes da eleição. Ele estava numa reunião no Palácio da Alvorada com o pai e os integrantes e aí Michele pediu para alguém informar ele para se retirar do local. E ele ficou muito bravo com isso, foi embora, ficou enfurecido e decidiu não acompanhar o pai no debate da TV Globo. Isso faz muito sentido. E aí disseram, olha como Bolsonaro estava mal no debate em alguns momentos, até no final ele pediu para votarem nele para deputado federal. Falou que a não presença do Carluxo no debate abalou Bolsonaro, né? E aí, esse é o bastidor, é fofoca do Palácio da Alvorada, Josias. O que você achou de tudo isso? Achei, recomendo muito a leitura da Muito coluna boa a da matéria. Juliana, da Alpiva, muito boa. E todo brasileiro de bem, Fabiola, eles gostam de falar no brasileiro de bem, né? Todo Me brasileiro de irrita bem deveria tanto isso, torcer. Josia. O brasileiro de bem, a pessoa de bem. Ah, vá. É, todo brasileiro de bem deveria torcer para que essa hostilidade que opõe os membros da família Bolsonaro se intensificasse, porque só assim a gente vai poder saber dos desarranjos, né, dos desacertos que permeiam essa família, né? Uma família que se vendeu durante a campanha como família daquele tipo de propaganda de margarina, né? E era sabido que a Michele não suportava o Carlos Bolsonaro e era conhecida também essa ordem da primeira-dama para que o Carlos não fosse frequentador assíduo ali do Alvorada, e isso veio à tona depois que se descobriu que o Carlos, como administrador ali do Instagram do pai, bloqueou a Michele, e então ficamos sabendo que a rusga entre os dois se acentuou. E quando você tem um insucesso como esse que é experimentado pelo Bolsonaro, um insucesso eleitoral, normalmente as divergências afloram, né? Agora, durante toda a campanha, a gente viu que havia uma rusga entre o Flávio Bolsonaro, que coordenava a parte centrão da campanha do pai, e o Carlos Bolsonaro, que coordenava a guerrilha das redes sociais, né? E o Bolsonaro administrou enquanto pôde essas duas vertentes. Disse, não, nas redes sociais manda o Carluxo e no resto da campanha o coordenador é o Flávio Bolsonaro. Isso, enquanto a campanha esteve viva, essa divergência foi administrada. Depois tudo explode, né? Tudo explodiu. Então, o brasileiro de bem deveria torcer para que essa hostilidade familiar fosse intensificada, porque é preciso conhecer em profundidade
esse relacionamento turbulento para desfazer, Fabiola, essa fábula vendida durante a campanha, de que um grupo de patriotas, valorosos defensores da família, precisavam ser mantidos no poder para evitar que um inimigo da religião, um inimigo da família tradicional voltasse ao poder. Então, a fábula era tão irreal que agora explode nessa divergência familiar. Então, é bom que venha à tona, é bom que as pessoas saibam que era uma Ah, ficção, não era verdade. você é bem elegante, né? Divergência familiar. É barraco mesmo, gente. É barraco, a madrasta não deixa o filho mimado do pai Ai, entrar no ai, palácio. Gente, a história é maravilhosa, é bem isso. Aí ele de muito pirraça boa. não vai no debate acompanhar o pai. Ele era o melhor diretor. Eu estava ao lado dele no debate lá que a gente presenciou. Ele fazia sinais, o Bolsonaro procurava ele na plateia e ele fazia sinais. Olha pra câmera, faz. E ele mandava o pai, dirigindo o pai no debate. Então, quer dizer, fez falta, Bolsonaro sentiu falta dele no debate. É isso, é barraco no palácio, eu achei muito bom. A gente tem que chamar a Juliana para trazer esses bastidores para a gente ao